também nada de beber, tá bom? É porque esse é um vídeo secular e então alguns valores precisam ser ajustados, mas quando terminar de fazer, continua não bebendo, que é melhor para você, tá bom? Vamos respaldar isso biblicamente agora? Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo 24. Senão vai ter gente falando que prendeu na igreja, que depois de terminar de fazer as atividades pode beber. Provérbios 24, a partir do versículo 30. Talvez você se identificou com algumas coisas aqui. Uma vez eu estava numa ministração lá no Projeto Vida, e o apóstolo Joel estava pregando, mas estava uma palavra confrontando demais. Aí teve uma situação que ele falou lá, e tinha um rapaz perto de mim assim, que deu um grito. Ih, me achou aqui, hein? O cara gritou, ih, me achou aqui, hein? E então talvez essa seja a sua expressão hoje, né? Esse vídeo tenha te achado em algumas questões aí. E então agora a gente vai respaldar isso biblicamente. Provérbios capítulo 30, capítulo 24, versículo 30. Todo mundo achou? Amém? Se precisar de ajuda, podemos te ajudar. Ou fica atento aí, se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe aí com a pessoa, por favor, para que todos possam acompanhar a leitura. Vamos lá. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem com falta de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, e a superfície estava coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, que é cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Esse aqui é um relato, é um depoimento de um sábio, após ter observado um preguiçoso e um homem com falta de entendimento. O que é uma pessoa com falta de entendimento? É um tolo. É uma expressão utilizada para o tolo. O livro de Provérbios, ele foi escrito por sábios. E então, o livro de Provérbios, ele trabalha, ele luta, briga contra muitas coisas. Mas o principal inimigo do sábio é o tolo. Porque é exatamente o inverso, o oposto do sábio. E então vemos ao longo de todo o livro de Provérbios, os sábios lutando, batendo muito nos tolos, aqueles que são os seus inimigos. E então, tudo aquilo que pode se tornar, que pode parecer um comportamento de tolo, uma tolice, o livro de Provérbios denuncia. E então, quando nós estamos vendo aqui esse sábio fazendo esse relato, ele está aqui denunciando que a preguiça é uma tolice. Ele está equiparando, ele está igualando a preguiça com a tolice. Hoje a preguiça na nossa sociedade é um direito. Hoje talvez vai ser até inserido na Constituição Federal o direito do camarada ser preguiçoso. E tem gente para defender, ele tem argumentos para defender. Mas nós percebemos através da Bíblia, da palavra, que a preguiça é um desvio de comportamento. É um problema no nosso caráter que precisa ser corrigido, que precisa ser ajustado. Porque isso traz consequências para o preguiçoso, que é o tolo, e traz consequências em volta dele. Ao longo das próximas semanas nós vamos conversar mais sobre esse assunto, e eu vou te mostrar isso. Se você trabalha, se você vive, se você convive com um preguiçoso em algum tipo de ambiente, você é prejudicado. Porque tem coisas que precisam ser feitas, que o preguiçoso não faz, que vai sobrar para você fazer.
O preguiçoso acha que ser preguiçoso é problema dele. Você vai falar com ele, rapaz, não pode ser assim não, deixa de ser preguiçoso. É problema meu, sou preguiçoso, é problema meu. Não é não. A preguiça é um problema nosso. Mesmo que não sejamos preguiçosos, nós precisamos nos posicionar contra a preguiça, porque a preguiça nos atrapalha. Se você é um empresário e tem funcionários preguiçosos, você está ferrado. Se você é um líder de uma equipe e tem liderados preguiçosos, você está ferrado. Se você tem pessoas preguiçosas dentro da sua família, está ferrado. E então, conviver, lidar com preguiçosos é complicado. Porque à medida que o preguiçoso descansa, alguém tem que trabalhar. E provavelmente esse alguém seja você. Ou se você é quem está descansando, você tem colocado alguém para trabalhar no seu lugar. E isso é injusto. E injustiça não agrada ao Senhor. E então o sábio, ele observa duas pessoas. Ele observa o preguiçoso e ele observa o tolo. E ao terminar de observar, ele equipara, ele iguala os dois. Preste atenção, volta aqui comigo no versículo 30 do capítulo 24. Passei pelo campo do preguiçoso, e também passei junto à vinha do homem com falta de entendimento, ou seja, aquele homem que é imprudente, aquele homem que é tolo. E então, o sábio está observando o preguiçoso e o tolo. Agora ele vai fazer um relatório da observação desse tempo que ele passou analisando, avaliando, ele vai fazer um relatório dos dois. Mas observe que são duas pessoas, então teria que ter dois relatórios. Mas não tem dois relatórios, tem um relatório só. E sabe por que tem um relatório só? Porque o resultado é o mesmo. E então onde o sábio consegue enxergar que ser preguiçoso é ser tolo. Preguiçoso e tolo é a mesma coisa. São sinônimos. E ele traz um relatório só. E olha o relatório que ele traz. E eis que tudo estava cheio de espinhos. Ele passou em frente ao campo de um, e ele passou em frente à plantação do outro. E eis que os dois lugares, os dois ambientes, estavam cheios de espinhos, e a sua superfície estava coberta de urtigas. Quem sabe o que é uma urtiga aí? Levanta a mão. Já ouviu aquela expressão? A pessoa está com dor de barriga, está apertado, vai no mato aliviar aquela situação, não tem que se limpar, aí pegou uma folha de urtiga e foi se limpar com a folha de urtiga, né? Já ouviu essa história, né? É uma planta linda, verdinha, bonita, cheirosa, mas só que ela tem um monte de micro espinhos. Talvez você nem veja, nem enxergue, mas aquilo dói. E não é só a questão de espetar, depois aquilo fica ardendo, fica queimando. Tá vendo? Essa história que eu contei aqui é baseada em fatos reais. Tem gente contando testemunho aí, falou, o negócio arde, dói a beça, tal. Baseado em fatos reais. Mas é sério, se você pisa em cima daquilo, machuca, coloca a mão naquilo, machuca, dói muito. E o que é a urtiga? É uma variação do espinho. Existia espinhos na terra? Não. Quando olhamos em Gênesis, na criação que Deus fez, criou os céus, a terra, tudo de forma perfeita nos 6 dias, no 7º descansou, até esse dia não tinha espinhos na terra. Não tinha urtigas na terra. Mas depois do pecado, apareceu espinhos e urtigas na terra. E então podemos ver que o espinho, a urtiga, ela simboliza, ela representa um juízo. Ela representa uma consequência de uma má conduta. Adão peca e então aparece espinhos em meio à plantação, em meio àquilo que Deus plantou. Adão e Eva desobedecem a Deus e os espinhos surgem, brotam, e agora eles precisam lutar contra os espinhos que querem sufocar a sua plantação, que é o seu alimento. Querem sufocar a provisão que Deus tinha dado para eles de forma natural e automática. E então, quando nós vemos os espinhos aparecendo em algum lugar, isso é consequência de uma má conduta anterior.
Se aparecer espinhos em um campo, se aparecer espinhos em um terreno, se aparecer espinhos no meio de uma horta, isso é sinal que a pessoa que cuida daquele terreno, daquela horta, daquele campo, não está cumprindo o seu papel direito. Porque os espinhos, eles simbolizam realmente o pecado, o juízo, a maldição pela desobediência e pela má conduta. E aqueles que já trabalham com isso, sabem que os espinhos atrofiam, matam qualquer tipo de plantação. Quem gosta de plantas aqui sabe que nenhuma planta cresce em meio aos espinhos. A Bíblia nos ensina, já ensinei isso aqui para vocês, que os lírios dos campos, eles são muito aplaudidos, muito bem considerado pelas pessoas, pelos sábios, pelos antigos, porque é uma das poucas plantas, uma das poucas flores que consegue crescer em meio aos espinhos. Jesus falou sobre uma parábola, que um semeador saiu para semear e as sementes foram caindo ao longo do caminho e caíram em vários solos diferentes. E um dos solos que caiu aquela boa semente foi num solo que tinha muitos espinhos. E o que aconteceu? Não deu fruto, não frutificou. Porém, aquela mesma semente, nós estamos falando da mesma semente, caiu em uma boa terra. E quando ela cai na boa terra, o que acontece? Ela frutifica. E então, o que isso quer dizer? Onde existem espinhos, não tem frutos. E por que os espinhos aparecem? Os espinhos aparecem muitas das vezes pela desobediência, pela preguiça, pela irresponsabilidade, pela omissão, pela procrastinação. São vários fatores que podem proporcionar o aparecimento de espinhos. Você combina com alguém, você contrata alguém para limpar um terreno, e aquela pessoa não faz a limpeza, os espinhos vão aparecer. Ou você deveria ir lá e cuidar e capinar, se você não fizer isso, os espinhos vão aparecer. E se você tiver qualquer tipo de plantação ali, os frutos vão sumir, vai passar um tempo e os frutos vão sumir. E por que isso vai acontecer? Isso é uma denúncia de um desvio de comportamento. E então o sábio ele diz: andei pela terra do preguiçoso e andei pela terra do tolo. E nas duas havia espinhos e havia urtiga. E olha o que ele completa dizendo: e o seu muro de pedra estava em ruínas. O que é o muro de pedra? É a cerca, é o muro. É o que deve proteger, o que precisa proteger aquele espaço. É um campo, é uma plantação. Provavelmente existem naquela região também animais que vão gostar de se alimentar daquela determinada plantação. Então a cerca vai no mínimo proteger aquela plantação. Mas a cerca estava em ruínas, a cerca estava estragada. O arame estava arrebentado, o morão estava derrubado, o muro de proteção estava em ruínas. E então o que acontece? Além de ter espinhos, invasores estão livres, aptos para entrar naquele ambiente e fazer o que bem entender com os frutos que já tem ali. E depois que esses frutos forem destruídos, novos frutos não surgirão. E então nós vemos aqui o sábio denunciando o comportamento do preguiçoso e comparando ele a um tolo. Existem espinhos, urtigas e muro e ruínas. Nós vemos aqui em outra expressão que está tudo largado, está tudo abandonado. Existe um grande comportamento de relaxamento. E hoje eu quero chamar você a fazer uma reflexão na sua vida. Olhar os campos e as vinhas da sua vida, de áreas da sua vida que precisam de manutenção. E que muitas das vezes nós temos nos comportado de tal forma que esses campos também estão cheios de espinhos, esses campos estão cheios de urtigas e os muros estão em ruínas. É muito fácil olharmos as outras pessoas, avaliarmos, considerarmos as outras pessoas e tirarmos conclusão. Mas avaliar a nós mesmos é um grande desafio.
Não sei se você já passou por isso em entrevista. Nós temos pessoas aqui que trabalham em RH, pode confirmar o que eu estou dizendo. Senta com uma pessoa e pede ela para anotar 5 qualidades dela, na hora. Pede para falar 5 qualidades na hora. Aí nessa mesma conversa você fala para ela assim, e não fala defeito não, nem precisa falar defeito. Me fala um ponto que você precisa melhorar. Na verdade, o que acontece? É porque... E não fala o que ela precisa melhorar. É porque nós temos dificuldade de identificar em nós o que precisa ser melhorado. Na pessoa é fácil. Olha para a direita, olha para a esquerda e não fala nada, não. Mas rapidinho, você vai pensar nas 10 coisas que a pessoa que está na sua direita e na sua esquerda precisa melhorar. Principalmente se for seu marido, sua esposa. Principalmente se for seu pai, sua mãe. A lista é grande. Ó, já tem gente amarrando a cara, ó. Não quero que isso gere desavença conjugal não, gente, por favor. Tiago lá, do lado de Bruno, já ficou assim. Brincadeira. Nós temos dificuldade de ver em nós o que precisa melhorar. Mas essa mensagem, ela tem o objetivo de nos fazer refletir. Olhar para os campos, olhar para as vinhas da nossa vida. Nesse momento eu quero chamar você a fazer uma reflexão sobre o seu casamento. Você que é casado, olhe para o seu casamento. Como que está esse campo? Como que está esse terreno? Se for analisado por um sábio o seu casamento, o seu relacionamento, o que esse sábio vai dizer do seu casamento? Será que ele vai falar que está cheio de espinhos e urtigas? Talvez a gente nem precise ir tão longe. Se sentar com a sua esposa e perguntar como é que está a situação, o que ela vai dizer? Se sentar com o seu marido e perguntar para ele como é que está a situação, o que ele vai dizer? Relacionamento de pais com filhos, sua vida profissional, a sua vida ministerial com o Senhor, a sua saúde. São áreas que são campos também, e que nós precisamos, de vez em quando, avaliar, considerar essas áreas, esses campos. O que é um campo, uma plantação? É uma área que tem determinados metros quadrados. E as nossas vidas também têm áreas. E nós precisamos avaliar as áreas das nossas vidas. Porque muitas das vezes nós temos nos entregue a situações que têm trazido essa consequência sobre as nossas vidas. E às vezes alguém que está de fora tem visto. Às vezes é o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu líder, o seu pastor, o seu amigo, o seu patrão. Pessoas que estão de fora estão vendo claramente espinhos e urtigas em áreas da sua vida. Mas você está cego e não consegue ver os espinhos, as urtigas e os muros, as cercas em ruínas. Então hoje nós precisamos avaliar as nossas áreas, as áreas das nossas vidas. E é possível que a gente encontre algumas áreas que nós tenhamos abandonado. É possível que nós encontremos algumas áreas que estejam largadas, que estejam entregues ao nosso relaxamento, que deveríamos estar fazendo alguma coisa por essa área da nossa vida e não estamos fazendo. Estamos aguardando o tempo, estamos descansando, estamos de braços cruzados, e o que deveria estar sendo feito agora, nós estamos deixando para depois, para amanhã. Se você se encontra em uma situação que tem alguma coisa para ser feita e não está fazendo, talvez a preguiça esteja sendo um impeditivo para você. Talvez essa mensagem tenha alguma coisa a ver com você. Existem coisas que precisam ser feitas e existem tempos para que essas coisas sejam feitas. Sempre que deixamos de fazer as coisas no seu tempo hábil, a preguiça pode ser um dos agentes que estejam nos atrapalhando. E se você tem sido alcançado pela preguiça, não me leve a mal, mas se você é um preguiçoso, é exatamente isso aqui que tem acontecido nos ambientes que você vive. Talvez o ambiente que você vive
áreas da sua vida ou o ambiente externo ao qual você vive estejam dessa forma largados, relaxados. E como nós estamos aprendendo aqui, aonde há espinhos, não dá fruto. E talvez a gente reclame que a gente está com ausência de frutos nas nossas vidas. E talvez os frutos não estão aparecendo por causa dos espinhos que estão lá e precisam ser removidos. Talvez você está com uma dificuldade no seu casamento, tem espinhos, um espetando o outro ali, está machucando, e você não entende por quê. É porque apareceram os espinhos. E provavelmente a preguiça seja uma das questões que tenha feito esse espinho aparecer no seu casamento. E então o que precisa ser feito? Ser removido. Talvez vocês tenham problema em algumas áreas da sua vida. E o espinho aqui, ele pode representar qualquer problema que você vive, que você enfrenta hoje. E provavelmente esse espinho possa ter aparecido porque em algum momento você deixou de fazer o que deveria ser feito na hora, na oportunidade que você tinha para fazer. E então agora você está vivendo, está convivendo com espinhos. E então o que nós precisamos fazer? Acordar dessa preguiça e remover esses espinhos. Eu tenho uns negócios para falar aqui. Eu posso falar? Eu vou perguntar de novo. Deixar vocês pensarem um pouquinho e vou beber uma água. Eu tenho uns negócios aqui para falar. Posso falar? Então eu vou falar, hein? Pode falar? Eu vou falar. Tá ao vivo, tá transmitindo ao vivo. Tá filmando para postar depois, eu vou falar. Eu quero dar alguns recados. Primeiro recado eu quero dar para os maridos preguiçosos. Eu falei que eu ia falar. Meu amigo, tem um monte de coisa na sua casa para fazer. Tem um monte de coisa na sua casa para consertar. Talvez tenha lâmpada na sua casa queimada para você trocar. Tem um monte de coisa pendente para fazer. E você está sendo um Maria mole e não está fazendo. Está bancando o preguiçoso e não está fazendo o que tem que ser feito. Talvez seja o sofá, talvez seja a internet, talvez sejam as séries, talvez seja o travesseiro. Eu sei lá o que tem te atraído, o que tem te seduzido. Mas tem um monte de coisa para fazer lá e você não está fazendo. Coisas simples como trocar uma lâmpada, coisas simples como consertar um negócio que estragou, coisas simples como pintar um negócio que não precisa de tanta habilidade técnica assim, não precisa ser formado em engenharia para fazer isso, e que você não tem feito. Isso começa a gerar espinhos no seu relacionamento. Isso começa a cultivar espinhos dentro da sua casa. Isso começa a aparecer espinhos na sua família, rapaz. Então, começa a verificar o que tem que ser feito e faça no tempo que tem que ser feito. Não deixa para fazer quando não der mais tempo. Quando os espinhos já tiver acabado com tudo. As mulheres foram lá ungir o corpo de Jesus e quando chegaram lá compraram especiarias caríssimas. E quando chegaram lá no domingo de manhã para ungir Jesus, o anjo falou: "Vocês vieram fazer o que aqui?" "Ah, ver Jesus entre os mortos?" Está procurando um lugar errado, porque ele não está morto mais. E estavam com material para embalsamar o defunto. Só que Jesus já tinha ressuscitado. Chegou tarde. Não seja como uma dessas Marias. Não se atrase. Não deixe para fazer o que tem que fazer quando não der mais tempo. Porque tem horas que vai ser tarde, que não vai dar tempo mais de fazer. E então você vai ter que conviver com os espinhos. Mas não acabou não. As mulheres deram um sorriso, né? Tal, gostou, cutucou, mas não acabou não. Agora o recado é para vocês. Para as mulheres, para as esposas, para as mães preguiçosas. Também tem um monte de coisa que você precisa fazer, que tem que fazer lá. Eu sei que essa tarefa não é fácil.
Eu sei que a rotina é cansativa, é exaustante. Eu acompanho a minha esposa e a ajudo no dia a dia nessa tarefa. E eu sei o quanto essa rotina é cansativa e desgastante. Mas um dia você assumiu o compromisso, a responsabilidade de ter uma família. E então o que você tem que fazer é honrar esse compromisso e cuidar bem da sua família. Tem um monte de coisa largada na sua casa por causa do relaxamento que está acontecendo por causa da preguiça. Eu avisei que eu ia falar. Vocês mandaram falar. Tem gente falando, né? Por que eu não estou assistindo da internet? Que era só desligar. Por que eu vim? Gastei minha preciosa gasolina hoje. Como é que tem estado as coisas do seu marido? Como é que tem estado a roupa dele? Como que tem estado as coisas dos seus filhos? Como que tem estado a sua casa? Eu posso ir lá na sua casa fazer uma visita agora? Você me recebe na sua casa agora? Posso entrar? Talvez vai coincidir, né? Você ter dado uma faxina hoje de manhã e eu posso ir lá, né? Na sua casa. Mas como que tem estado isso no dia a dia? Às vezes cuidamos muito da nossa vaidade. Cuidamos muito da nossa aparência física. Deixa eu contar um testemunho aqui. Há uns anos atrás, um casal de discípulos sofreu um acidente. Tem bastante tempo, não adianta ficar procurando quem foi aqui na igreja. Nem está aqui mais. Sofreu um acidente vindo para a igreja. E então, a gente foi lá, isso foi no domingo à noite. Logo na segunda-feira a gente foi na casa deles visitar eles, esse casal. Quando nós chegamos na casa deles, eu sinceramente nunca fui num lugar tão horroroso na minha vida. Eu, Vanessa e Radassa. Já foi ruim para entrar no quintal, cheio de fezes de animais. Ao longo daquele quintal todo, tinha que ir pulando no campo minado. Ih, Léo, me mexi, não podia ter ido para lá não, porque está filmando. Léo falou para eu ficar parado aqui, não sair daqui não. Parecia campo minado. Terminamos de entrar. Uma catinga, uma fendentina insuportável. Aí abriu a porta e falou, senta aqui no sofá. Sentei. Mas antes de sentar no sofá, o olho vai passando assim, né? Não tinha como, irmão. Poeira. Pensa em um lugar abandonado há meses, cheio de poeira, com teia de aranha. A estante era assim, o sofá era assim. Eu falei, não é possível, ele não mora aqui não. Sentei no sofá, o chão sujo, um lugar sujo. E daqui a pouco a Radassa falou, pai, quero água. Eu falei, cala a boca, menino. Pai, eu tô com sede. Era miudinho, acho que tinha uns 3 anos. Eu falei, cala a boca, fica quieto. Pai, mas eu quero água, eu tô com sede. Aí o casal falou assim, vou dar água para ela. Vem cá, vamos lá. Aí me chamou para ir. Me levou aonde? Na cozinha. Irmão, minha esposa está lá atrás de testemunho e eu chamo a Radassa aqui para ela falar. Quando eu cheguei na cozinha, tem uma pia assim, como na nossa casa. A pia estava cheia de louça, não cabia mais. Tinha um barril desse de 200 litros, desse de plástico, não tem? Do lado da pia. Cheio de prato, copo, colher, garfo, até a boca. Cheio de água, de molho. Não tinha mais lugar na pia, botaram naquele negócio lá. Eu estou falando sério, de molho dentro daquele negócio. E você pode dizer, pastor, também é ruim, né? Eles sofreram um acidente, não estavam podendo fazer nada. O acidente foi no domingo à noite, irmão. Segunda-feira cedo eu fui lá visitar. Para chegar naquele ponto ali, são meses e meses para o negócio chegar naquela situação. E aquela frase, não repara a bagunça não. Não tem isso não. Não tem aquela famosa frase, não repara a bagunça não. Porque isso é quando nós ainda temos o mínimo de senso, de bom senso, e a gente sabe que tem um negócio para melhorar dentro de casa. Aí a gente fala com a pessoa que a gente recebe, não repara a bagunça não. Mas eles estavam tão acostumados com aquilo era tão normal para eles,
que eles me receberam sem falar para não reparar a bagunça. E mesmo que eles pedissem, era impossível não reparar aquela bagunça. Queridos, nós precisamos melhorar. E dá para melhorar. Há um certo tempo atrás eu fui muito ministrado com isso, sobre impressões digitais. Se a gente pegasse agora uma lâmpada, uma câmera, que a gente consegue ver as impressões digitais, em que a gente ia conseguir enxergar as suas impressões digitais? Como é que tem estado as coisas na sua casa, na sua vida, as coisas que você precisa fazer? Pais que são surpreendidos com a notícia que, meu filho está usando droga e tal. Como que um filho começa a usar drogas e um pai não percebe uma mudança no comportamento? Como que um filho esconde droga dentro de casa e o pai ou a mãe não sabe que tem droga dentro de casa, na sua própria casa? As suas digitais precisam estar nas coisas dos seus filhos. Abre a mochila dos seus filhos, abre o guarda-roupa, abre para arrumar, para ajudar, mas as impressões digitais precisam estar lá. Senta para conversar também. Quanto tempo o caderno do seu filho não tem a sua impressão digital? É fácil chegar no final do ano e cobrar ele, cobrar ela, chamar de burro. Mas coloca a sua impressão digital, abre o caderno e vai ensinar seu filho. Por quanto tempo os brinquedos dos seus filhos não têm a sua impressão digital? Porque você não tem tempo, você está ocupado demais com as redes sociais, com os seus afazeres, em ganhar dinheiro. É por isso que o brinquedo, que a boneca, que o carrinho, que o videogame dele não tem a sua impressão digital. E muitas das vezes a preguiça tem sido o principal motivo para isso acontecer. Está achando que acabou? Eu quero falar com os jovens agora. Se tem alguém que tinha que estar fora desse conselho, seriam os jovens. Não tem lógica. Jovem tem energia, jovem tem força, tem vigor na teoria. Porque na prática nós estamos vivendo junto uma geração de jovens preguiçosos. Na minha época de criança, de adolescente, eu sou jovem ainda. Então na época de criança, de adolescente, brincava era de andar de bicicleta, jogar bola. Nunca soube jogar futebol. Só jogava quando eu levava a bola. Já contei isso para vocês. Mas meu pai me deu uma bola de presente e eu levava. Então eu jogava futebol. Eu brincava de pique-pega, brincava de pique-esconde. Eu me movimentava. E hoje eu corro 7 quilômetros todo dia em função disso. Porque eu cresci assim, nesse pique. Agora as crianças, os jovens, os adolescentes que nós temos hoje, não se mexem para nada. Esses dias eu ouvi uma piada, falaram que é coisa de baiano, mas não é coisa de preguiçoso. E baiano e preguiçoso dizem que é sinônimo, mas não, é mentira. Preguiçoso, na rede, com o pé para fora assim, ó. Aí de repente veio uma cobra, aí ele falou assim, eu não vou nem imitar o sotaque para não, entendeu? Não ficar pejorativo. Aí falou, mãe, tem veneno para cobra aí? Aí a mãe falou, tem, por quê? Porque tá vindo uma lá, pega lá o veneno, pega o remédio, tem remédio para picada de cobra aí? Tem. Então pega lá que tá vindo uma. Não tem coragem de tirar o pé do caminho que a cobra tá vindo para picar ele. Nós estamos vivendo uma geração que os nossos jovens estão assim. Estão ficando atrofiados em função da internet, das redes sociais e do estilo de vida que a nossa sociedade tem imposto. Os nossos jovens estão ficando assim. E você olha no ônibus um jovem que não tem coragem de dar um lugar para o idoso sentar. Você olha na rua um jovem que não tem coragem de ajudar, de pegar uma sacola para a pessoa mais velha do que ela para ajudar a carregar. Não tem a coragem de ajudar um senhor, uma senhora, uma mulher grávida a atravessar a rua. Então nós estamos vivendo em uma sociedade onde os jovens estão sendo atrofiados pela preguiça, onde não faz atividade física, onde não estuda.
Eu não consigo entender aonde está a cabeça dos jovens que não estudam, que não pensam no seu futuro, no seu amanhã. No mínimo, a preguiça tem sido motivo para você não estudar. E eu tenho propriedade para falar isso. Eu me formei no ensino médio e fundamental. Me formei em técnico eletromecânico pela Escola Federal de Macaé, UNED Macaé, Cefet Macaé. Depois me formei em técnico de turbomáquinas pelo Cefet também, pela Escola Técnica Federal. Depois me formei bacharel de teologia. Depois fiz pós-graduação em psicopedagogia. E hoje estou terminando doutorado de teologia. Podia ter parado de estudar há muito tempo atrás, mas eu gosto, eu continuei estudando. E eu tenho pessoas que têm andado comigo que têm sido contagiadas por esse prazer, gostam de estudar. E é importante estudar ligado ao nosso chamado, ao nosso ministério. Mas a sua vida profissional também, você precisa estudar. Porque amanhã você vai querer estudar, você vai perder oportunidades por falta de estudo e vai querer estudar, e o tempo já passou, o defunto já ressuscitou, e não vai dar para embalsamar, não vai dar para ungir mais o defunto. Então aproveita que você tem agora, aproveita as oportunidades que tem supletivo, tem ensino à distância, tem semipresencial, tem tudo, meu irmão. E porque você não está estudando, você pode inventar milhares de desculpas para me falar. Mas nenhuma delas vai colar. Porque nós vimos no vídeo. O preguiçoso, ele inventa desculpas. Ele gosta da desculpa. Eu disse que eu ia falar, vocês mandaram falar. Quero falar agora com discípulos preguiçosos. Eu pesquisei uma informação para trazer um dado aqui para te chocar, para te sacudir. O apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, viajou 13 mil quilômetros a pé. Se quiser anotar, você anota. 13 mil quilômetros a pé. E 11 mil quilômetros de barco, de navio. E é navio a vela, tá? Dependia do vento soprar e levar ele. Dá quanto isso? 24 mil quilômetros para cumprir o seu ministério, para cumprir o seu chamado. Hoje, ser um grande apóstolo Paulo, ser um grande evangelista, um grande pregador, é fácil. Os aviões fazem as pontes aéreas e levam de aeroportos a aeroportos. Mas ele andou 13 mil quilômetros a pé e 11 mil quilômetros para cumprir o seu chamado. E nós, mergulhados na preguiça que nós estamos, nós não somos capazes de dar um passo para fazer o que nós temos que fazer. Para ir no revival, para ir numa célula, para ir no Casa de Paz, para ir no Casa de Milagres, a preguiça nos impede disso tudo. Não queremos nos movimentar para nada. Mas o apóstolo Paulo, esse tem que andar 24 mil quilômetros a pé. Mas nós, na facilidade que temos hoje, tantos meios de transporte, nós inventamos a desculpa que nós não fomos, porque a gente não tinha transporte, porque não sei o quê. Viu? Desse pedaço você se livrou hoje. Mas discípulos que não cumprem o seu chamado por causa da preguiça e inventam outras desculpas para se conformar, mas o que tem impedido é a preguiça. Então, de hoje em diante, eu quero te fazer um pedido, um apelo. Não deixe que a preguiça impeça você de ser um marido melhor. Não deixe que a preguiça impeça você de ser uma mulher melhor. Não deixe que a preguiça impeça vocês de serem pais melhores. Não deixe que a preguiça impeça você de ser um filho melhor, de ser um discípulo melhor, de ser um profissional melhor. Não deixe que a preguiça impeça. Porque o problema não são as redes sociais, não é o sofá, o colchão. O problema é a preguiça. Você bota desculpa em outras coisas, mas o problema é a preguiça. E ela precisa ser denunciada nas nossas vidas. O sábio, nós começamos lendo que o sábio, ele avaliou, olha aqui comigo no versículo 32, tendo visto, considerado, observado
O sábio observou o cotidiano, o comportamento do preguiçoso, do tolo. Você precisa observar a sua vida. Você precisa observar o seu comportamento. Porque se você não observar, você está sendo tolo. E no ano da sabedoria, a última coisa que nós podemos ser tolo, porque é totalmente inverso àquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo. Deus quer que você seja um homem sábio, Deus quer que você seja uma mulher sábia. E para isso você precisa observar a sua vida, olhar os campos da sua vida, olhar as áreas da sua vida e remover todos os espinhos que há nesses lugares. Porque enquanto os espinhos não forem removidos, os frutos não aparecem. E eu tenho certeza que você sonha em ter uma vida melhor em todos os sentidos. Mas se os espinhos não forem removidos, de forma nenhuma, os frutos vão aparecer na nossa vida. No final, espinhos, urtigas, o muro e ruínas, é isso que vai sobrar de tudo aquilo que nós poderíamos ter.